Graça e paz. Você já pensou na importância que algumas pessoas exercem na sua vida? Hoje queremos pensar a respeito de alguém muito importante na vida de Saulo, lá na igreja primitiva, no início da história da igreja. Em Atos capítulo 11, o verso 25, diz que Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo e, achando-o, o conduziu para Antioquia. A realidade que esse texto relata é um Saulo recém-convertido ao cristianismo após o encontro com Jesus no caminho de Damasco. E indo a Jerusalém, sendo conduzido por Barnabé, ele não aceitou, não recebeu a confiança da igreja, dos líderes da igreja em Jerusalém. E a maioria, ou talvez a totalidade das pessoas, não acreditavam em Saulo como alguém realmente convertido. Achavam que ele poderia ser alguém disfarçado, alguém que queria se infiltrar na igreja para que pudesse destruí-la. E Barnabé foi o único que pensou diferente. Barnabé acreditou na conversão de Saulo e, com certeza inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi ao encontro de Saulo lá em Tarso, conduziu a Jerusalém e o apresentou à igreja. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos entender na nossa caminhada é que nós precisamos ter pessoas que acreditam na gente. É necessário ter alguém que acredita no nosso potencial, na nossa capacidade de fazer as coisas. Também é necessário que o contrário aconteça. Existem pessoas que necessitam que nós acreditemos nelas. A vida cristã é uma vida de constante apoio. Nós não podemos deixar as pessoas isoladas à sua própria sorte, caminhando sozinhas. Elas precisam ser conduzidas, ser orientadas e saber que tem alguém com quem pode contar, alguém que se confia de verdade, pode ser o diferencial na vida de alguém. Então esse é o primeiro ponto que aprendemos com a vida de Barnabé, no seu relacionamento com Saulo de Tarso. Um outro ponto importante nesse relacionamento entre Barnabé e Saulo é que Barnabé conseguiu ver um potencial, um grande potencial em Saulo. Saulo não era uma pessoa qualquer. Ele era um líder farisaico, ele era influente em Jerusalém. E, após a sua conversão, todo o seu talento, a sua capacidade de liderança, o seu conhecimento, o seu relacionamento não poderia ser deixado de lado. Então Barnabé percebeu essas características em Saulo e pensou, mais uma vez digo, orientado pelo Espírito Santo, que Saulo seria alguém útil na condução do Evangelho, na liderança da igreja em Jerusalém e no propósito que se tinha de pregar o Evangelho. Então, Barnabé foi capaz de perceber o potencial de Saulo. É preciso que nós observemos as pessoas, é preciso que você observe alguém que está do seu lado, as suas habilidades, as suas capacidades, para que você possa acreditar e dar a essa pessoa, a capacidade de exercer as suas funções, de exercer o seu potencial com habilidade, de servir ao Senhor fielmente. Então, acreditar em alguém e perceber a sua capacidade, o seu potencial, é fundamental na vida cristã. Por isso, esteja atento às pessoas que estão ao teu redor, porque você pode estar caminhando com um líder, caminhando com alguém que vai estar ao teu lado, te ajudando na condução do trabalho, na condução do ministério e quem sabe um dia te substituindo na obra que o Senhor te confiou. Com a conversão de Saulo ao cristianismo, mudou-se totalmente o conceito de religiosidade que ele tinha. Toda a sua história, tudo aquilo que ele tinha vivido até o momento era passado. Ele estava agora vivendo um novo momento na sua vida. De perseguidor, ele passava a ser perseguido. E ele iria trabalhar com a igreja primitiva que estava começando e precisava de uma capacitação. Então, Barnabé, entendendo isso, conviveu com Saulo por cerca de 1 ano, o treinando, o discipulando, orientando na sua conduta como uma nova criatura, como um novo ser, como um discípulo de Cristo Jesus. Não mais um fariseu, não mais alguém defensor da lei, mas alguém que queria viver por Cristo. Então, essa vida, essa convivência que Saulo teve com Barnabé foi fundamental. Então, o que nós entendemos, o que aprendemos, ou mais uma coisa que aprendemos com Barnabé e Saulo, é que há necessidade
necessidade de capacitação, há necessidade de treinamento, há necessidade de discipulado, de preparação para que alguém possa exercer o trabalho, o ministério cristão. Não se pode simplesmente pregar o Evangelho. Claro que pregar o Evangelho é fácil, falar do amor de Deus é fácil, mas isso envolve toda uma vida, envolve comportamento, envolve postura, estilo de vida. E nessa necessidade de mudança de comportamento, Barnabé foi fundamental na vida de Saulo. Esse período de 1 ano treinando na nova vida, na nova jornada, na nova caminhada e o discipulando, para que ele estivesse pronto a anunciar o Evangelho, a viver para o Evangelho e até mesmo sofrer em função do Evangelho por amor a Cristo. Então, o preparo, a capacitação é fundamental. O exemplo de Barnabé tem como base o próprio exemplo de Cristo. Cristo, quando chamou os seus discípulos, ele não apenas os enviou, mas ele os preparou. Foram 3 anos de convivência, de ensino e de capacitação para que eles estivessem aptos a exercerem a função que Jesus Cristo lhe confiava. Então a mesma coisa aconteceu na vida de Saulo e também acontece nas nossas vidas. Hoje ainda se faz necessário o treinamento, a capacitação, a formação de líderes para que possam exercer com eficácia o ministério para o qual foram chamados. Exemplo de Barnabé na vida de Saulo, mais um exemplo: liderança, treinamento e discipulado. No capítulo 15, os versos 1 e 2, Lucas relata que alguns líderes da igreja de Jerusalém se opuseram à liderança de Paulo, questionando a sua autoridade apostólica. E quando isso aconteceu, Barnabé se posicionou em defesa do seu amigo. Essa posição de Barnabé revela uma fidelidade, revela a amizade e um compromisso com Saulo. Não apenas pela questão da pessoa de Saulo, mas pela obra que Saulo exerceria, não apenas em Jerusalém, mas em toda a região, entre a Judéia e toda a área por onde ele havia de anunciar o Evangelho. O que nós encontramos em Barnabé não é apenas alguém defendendo o seu amigo, mas é alguém com uma visão, um líder com visão, que percebe que ali, diante dele, diante da igreja de Jerusalém, estava alguém com um potencial extraordinário, alguém extremamente comprometido com o Evangelho, que já havia vivido na pele, na sua vida, o outro lado da história. Alguém que era envolvido com o pecado, alguém que era perseguidor, envolvido com as leis judaicas, mas que agora havia deixado tudo isso de lado para servir a Cristo, para abraçar o cristianismo, para abraçar o Evangelho de Cristo Jesus. Então a posição da igreja, dos líderes da igreja de Jerusalém, encontrou em Barnabé alguém que pôde se posicionar defendendo o seu amigo, não apenas na defesa do amigo, mas na defesa com convicção de quem realmente era Saulo e do que ele representava para o futuro da igreja. Na direção do Espírito Santo de Deus, é preciso que nós defendamos aquilo que acreditamos. É preciso que defendamos pessoas que tenham realmente compromisso com Cristo. É certo que muitas pessoas no nosso meio, no meio cristão, não têm compromisso com o Evangelho, não têm compromisso com a verdade, mas o Espírito Santo ele vai nos mostrar quem realmente merece a nossa confiança, quem merece a nossa defesa, para que a gente possa acreditar, capacitar e levar adiante a mensagem do Evangelho. Também no exemplo de Barnabé e Saulo, nós podemos aprender que o reconhecimento é algo fundamental numa relação de amizade entre mestre e discípulo. O que Barnabé ensinou a Saulo não foi esquecido. Quando Saulo escreve na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versos de 1 a 10, ele cita Barnabé como uma referência na vida da igreja primitiva, na sua vida pessoal e no seu ministério. Mesmo depois deles terem tomado caminhos diferentes, o que Barnabé ensinou, o que Barnabé trabalhou na vida de Saulo não foi esquecido. Assim acontece também nas nossas vidas. Quando nós, direcionados pelo Espírito de Deus, capacitamos pessoas, somos exemplos para pessoas, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós mostramos com a nossa vida, jamais será esquecido. Por mais que os caminhos sejam trilhados de formas diferentes, por mais que não se caminhem juntos no mesmo propósito, na mesma direção, mas os ensinamentos ficarão. Então seja referência na vida de alguém.
Exerça a sua capacidade de liderança, exerça a sua posição de influenciador para mostrar às pessoas os caminhos pelos quais elas devem andar, para mostrar a elas os caminhos pelos quais o Senhor quer que elas trilhem. E assim você estará capacitando, preparando pessoas para no futuro, talvez bem próximo, estarem preparando outras pessoas que estejam também ajudando outros no reino de Deus. Assim como o exemplo de Paulo, assim como o exemplo de Barnabé, sejamos nós discípulos ou mestres, mas que sejamos referências na vida das pessoas. Que Cristo seja o nosso direcional, que Cristo seja a nossa referência, que Ele seja o nosso farol, o nosso rumo, o nosso modelo de vida. Claro, temos Barnabé e outros nomes, mas o principal é o Senhor Jesus, assim como Barnabé era seguidor de Cristo e Paulo também se tornou seguidor de Cristo. Que nós sejamos essa referência na vida daqueles que precisam aprender conosco, para que possam também ensinar a outros. Barnabé foi um grande amigo, leal, mentor e treinador para Saulo, que se tornou apóstolo Paulo. A sua influência na vida de Saulo foi fundamental para o desenvolvimento do ministério de Paulo e para a expansão do evangelho no mundo antigo. Da mesma forma, podemos aprender com a vida de Barnabé e buscar ser influentes, positivos na vida de outras pessoas, encorajando, discipulando e defendendo os que Deus colocou em nossas vidas. Exerça isso, exerça o seu ministério e glorifique ao Senhor com a sua vida. Capacite pessoas para serem Barnabés, para serem Saulos, ou seja, como você, no exercício da palavra de Deus, do ministério que Deus confiou a cada um de nós. Que Ele nos abençoe, nos sustente e que nós aprendamos a valorizar as amizades que Deus nos confiou.